Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos a mais um Bom Dia Guarani. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio. Uma semana atrás a gente começava o Bom Dia Guarani do dia 5 de maio, repercutindo e muito feliz com a vitória sobre o Botafogo da Paraíba e que a gente apostava muito que poderia ser, enfim, o começo da Série C para o Guarani. Troca de técnico, troca de executivo, de coordenação, comissão, até preparador de goleiro teve propaganda que trocou. Tava todo mundo feliz, o Guarani fez 2-1, mas no fim das contas, na rodada seguinte contra o São Bernardo, em casa, aquela oportunidade de emendar a segunda vitória e quem sabe, né, realmente marcar o pé no campeonato. Foi tudo pelos ares. O Guarani perdeu no sábado por 1-0, voltou para a zona de rebaixamento para a Série D. Pois é, senhoras e senhores, a rodada ainda não acabou e o Guarani já está lá embaixo de novo. E mais um princípio de crise aí instalado no Brinco de Ouro. Parece que tudo que se discutiu na semana passada foi perdido com esse resultado. Ou não, né? Ou o Marcelo Fernandes, ele gostou muito da atuação do time no segundo tempo. O primeiro tempo foi um consenso que foi um desastre. O JP Galvão falhou gravemente no lance do gol do São Bernardo. O time mal chutou no gol. Peças que não renderam. No segundo tempo o Guarani veio para cima. O João Vitor entrou, fez um bom papel. Agora, tudo ficou mais difícil quando o Natan foi expulso. E aí já estava difícil 11 contra 11, 11 contra 10, pode esquecer. Expulsão, na minha opinião, bastante imprudente por parte do volante, que é uma das referências talvez técnicas do time, mas que foi completamente imprudente no lance, para ser bem educado, né? E aí no 11 contra 10 ficou impossível. Eu não consigo ver aonde que o Marcelo Fernandes ficou feliz com o segundo tempo do Guarani, porque eu vi muita semelhança nesse jogo com o jogo contra o Brusque. O adversário faz 1-0, dá a bola pro Guarani e fala, viu, pode jogar contra mim e contra as suas próprias limitações, vocês não vão fazer gol nunca. E a verdade é que já foram aí 5 jogos e o Guarani conseguiu marcar gol em 2 jogos só. Na estreia contra o Maringá e também na vitória contra o Botafogo da Paraíba. Nos outros 3 jogos passou em branco. Então é um sinal, né, que o Guarani tem terríveis problemas ofensivos. Problemas aí que a gente já sabia, né? Não tem meia, tem um monte de atacante, um monte de jogador que não decide nada. Um elenco enorme, né? De acordo com o último press kit do Guarani, são 37 jogadores compondo o elenco. E fica muito difícil administrar tudo isso, né? Fica muito difícil dar um treino, fica muito difícil organizar essa bagunça toda. Eu só espero aí que o Marcelo Fernandes, o Farney, o Elano, enfim, consigam dar um pouco mais de bagagem futebolística para esse povo todo. Que não entende nada de futebol, a gente já sabe, tá cansado de dizer, mas os resultados continuam, né, reforçando essa inaptidão de se cuidar, de se gerir um time de futebol como o Guarani por parte desse conselho de administração. Outra coisa que me preocupou, e de novo, pode ser coisa da minha cabeça, tá? Eu vi um primeiro tempo do Guarani péssimo, lembrando aqueles momentos de salário atrasado, depois vem esse carrinho completamente fora da casinha do Natan. Tô querendo supor nada, eu até acessei o portal de transparência e a última atualização foi em 17 de abril, há praticamente um mês. E desde lá havia previsão de pagamentos para serem feitos, não foram, aparentemente, porque o site não foi atualizado. Então já até problema financeiro eu já começo a desconfiar. O fato é, dá tempo de recuperar? Dá tempo de classificar, dá tempo até de subir. Mas aquela implosão do futebol que eu falei que precisava acontecer e já aconteceu na parte de fora do campo, talvez precise acontecer também na parte de dentro. Tem muito jogador ali que não tem a menor condição de jogar e ainda tem gente perguntando do aproveitamento do japonês, né? E o Marcelo Fernandes foi super educado em
entre linhas dizer que não tem a menor condição. Mas enfim, essa implosão deve passar pela formação do elenco, reformação do elenco, né? Trabalho todo péssimo, desperdiçado, tempo perdido com o Rodrigo Pastana. E aí, a partir de junho, abre-se uma nova janela para contratações. Eu acho que o Guarani, não sei com qual dinheiro, o Guarani vai atrás de mais peças. E aí o elenco vai ficar ainda maior. Ou nós vamos ver rescisão, nós vamos ver jogador já puxando o carro. O que não é nada injusto, né? Porque tem gente que tá aí e não agregou nada. E tem gente que mal jogou, né? Não sei se vocês lembram, mas aquele zagueiro Márcio Silva desapareceu. O Titi desapareceu. O próprio Raí Nascimento. Ninguém nunca mais ouviu falar desse cara que não deve ganhar pouco. Luiz Miguel. Então é assim, gente. Essa é a forma que estão gerindo o futebol do Guarani. Que Deus nos abençoe. O novo Papa aí, né? Aliás, estou levantando uma estatística aqui de jogos do Guarani após um Papa ser empossado. Mantém-se a média, viu? Enfim, é isso. Muito preocupado, cada passo que dá em direção ao precipício. E sábado tem um jogo contra o Floresta. E eu comentei na live pós-jogo do Bugricast que o jogo contra o Floresta ele tem aquele efeito psicológico que a gente já viu acontecer no passado, né? Quando perdemos do Pão de Açúcar, quando perdemos de 5-0 do Rio Preto, quando a gente colocou alguns times no mapa do futebol, né? Horizonte, vai lembrando aí, Santa Rita, a pressão é muito grande. Então o Guarani que não me invente nem de empatar contra o Floresta lá, que Floresta que venceu fora de casa o próprio Botafogo da Paraíba, que o Guarani ganhou. Então é bom encontrar um jeito de sair de lá com os 3 pontos. Mas isso a gente repercute ao longo da semana. A verdade é que nós estamos começando a semana com a 4ª derrota em 5 jogos na Série C. E isso é extremamente preocupante, extremamente triste e extremamente sofrido, mais ainda, pra gente. Vamos ver como a semana desenrola, se tem novidade ou não. E a gente se atualiza aqui no Bom Dia Guarani. Fechou? Boa semana para todos. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.